Bom dia, gente, tudo bem? Vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje, então? Gente, ainda como vocês não têm a apostila impressa, vamos lá para a plataforma digital, né? Material didático, volume 2. E aí, a gente já fez até a página 7. Vamos lá para a atividade 6, né? Continuando, atividade 6 lá da página 8. Aí vocês têm o seguinte: as obras a seguir são da autoria do artista turco Gürbüz Doğan Eksiglu. Suas telas, na maioria surrealistas, são fantásticas. Vale a pena explorar e conhecer mais sobre o trabalho desse pintor. Analise as apresentadas a seguir e depois faça o que se pede. Então vocês têm aqui duas imagens. Uma imagem com duas xícaras se fundindo e a outra imagem de duas mulheres em lados opostos, mas com os cabelos amarrados, né? E aí a questão A, responda. Por que se pode afirmar que essas obras se aproximam? Por que tanto a obra da figura 4.3 ali das xícaras e das duas mulheres ali, por que elas se aproximam? Né? O que elas têm de semelhança? Né? Vou ajudar vocês nessa questão aqui. Vocês olhem as xícaras se fundindo, né? A fusão delas, elas têm algo muito semelhante, né? Nenhuma xícara está mais para dentro do que a outra. Então elas estão igualmente, né, misturadas uma na outra, ok? Vamos para a figura 4.4. Olha as mulheres, uma de cada lado ali de um precipício, de um penhasco. Olha os cabelos, como eles estão amarrados e há uma simetria, né? Então, o que essas duas obras elas estão tentando nos mostrar? Né? Tanto a obra das xícaras quanto das mulheres, elas estão tentando nos mostrar um certo equilíbrio, né? Então, por que se pode afirmar que essas duas obras se aproximam? Porque tanto uma como a outra estão trazendo para nós, né, um equilíbrio, ok? E aí depois, na B, faça um comentário expositivo relacionando a temática dessa tela à ideia principal do texto de Lia Luft. Então você vai fazer um comentário relacionando a temática desse texto, dessas duas figuras, com o texto, né, da Lia Luft da aula passada, que é o texto do silêncio, né, que é o texto ali chamado, deixa eu ver aqui, o nome do texto lá, Um Pouco de Silêncio. Então, no que essas obras, né, da xícara ali e das duas mulheres, né, como elas podem se relacionar com o texto Um Pouco de Silêncio. Então você vai fazer um comentário expondo, né, a relação entre essas duas temáticas, ok? E aí depois nós temos logo abaixo cotexto e contexto. O texto é uma proposta de sentido que só se realiza com a participação do leitor, ouvinte e receptor. Desse modo, na produção textual não se consideram apenas fenômenos estritamente linguísticos, mas ainda aspectos sociais e cognitivos. Assim, para que o texto deixe de ser uma unidade linguística e passe a uma unidade de sentido, é preciso que o receptor conheça não só o cotexto, que é a configuração linguística do texto, mas também o contexto, intenção com o qual é produzido, né? Então, qual é a intenção que o texto é produzido? Isso é contexto. Aceitabilidade dele por parte do receptor, relação entre o evento textual e a situação em que este ocorre. Relação entre o texto dado e outros anteriormente produzidos. Informação trazida pelo texto. Então, isso é o contexto, tá? Interação, intenção com qual o texto é produzido. Qual é o objetivo? E aí vocês têm uma atividade logo abaixo, a 7. A partir desses textos, resolva o que lhe é solicitado em cada alternativa, tá? Então, olha ali, vocês têm o quê? Vocês têm um cartãozinho de memória, parece ali da Sony, né? Aí tem uma medida do lado dele ali, né? Dentro das duas figuras. E aí, explicite a A da 7. Explicite a intencionalidade com a qual foram reproduzidos esses textos. Qual a intenção de colocar nessas duas figuras a imagem ali do pendrive, do cartão de memória, com relação a outras imagens, né? Uma banana que não é tão grande e um ovo também não é tão grande. Então, qual foi a intenção, né, que quem de ali do pessoal
que faz a divulgação da Sony em colocar, né, essas imagens, né, e com relação ao tamanho ali do objeto, ok? Na B, relacione o conteúdo por eles vinculados a outros discursos anteriores, ok? Com outros discursos anteriores que vocês conhecem, ok? 8. Os provérbios, também denominados adágios ou ditos populares, são frases consideradas autônomas, isto é, ainda que curtas ou empregadas isoladamente, não constituem apenas unidades linguísticas, representam unidades de sentido. E aí vocês vão explicar o sentido de cada uma desses provérbios. Não há bela sem senão, e a outra, não conte com o ovo na barriga da galinha. B. Aponte outros ditados que se aproximem semanticamente dos apresentados a seguir. Deus dá nozes a quem não tem dente. Então vocês vão colocar outro que quer dizer a mesma coisa, um outro ditado popular, né, que tem semelhança com esse. E o outro, de moeda em moeda se faz uma fortuna. Qual é o outro ditado popular que se assemelha a esse? C. Indique a tipologia predominante nesses textos de cunho popular. Então, qual é a tipologia textual? Ok? E aí você vai justificar sua resposta de forma clara e objetiva. Ok? E aí, depois, temos aqui embaixo mais um textinho. A palavra texto tem origem no latim textum, que significa tecido. E aí, então, vocês vão ler essa parte aqui. E aí, vocês vão responder a questão 9. Considere o seguinte texto para responder as questões propostas. Então, você tem um texto ali, né, uma tira que vocês têm que interpretar, leiam o que está logo abaixo da tirinha e respondam. A que momento histórico se refere a Charge Renato Lemos? Né? Então, que momento histórico? Então, para vocês responderem, tem que prestar bem atenção na tirinha, ler tudo o que está ali, na tirinha e logo abaixo. B. Quais problemas são denunciados por ela? Quais são os problemas que está sendo denunciado ali nessa tirinha? E esses problemas são recorrentes? Nós temos até nos dias de hoje? 10. Observe as campanhas publicitárias a seguir. Vocês têm duas campanhas publicitárias aí abaixo, duas figuras. As campanhas publicitárias exploram, na maioria das vezes, alguns desejos que os homens modernos, em geral, querem realizar. E aí vocês vão fazer a questão A. Que desejos são esses presentes, respectivamente, na publicidade do cartão de crédito e na do automóvel? Quais são esses desejos, respectivamente? O primeiro desejo ali do cartão de crédito e na outra na aquisição do automóvel, ok? B. De que forma a influência da publicidade na busca de realização desses desejos pode ser prejudicial aos indivíduos, ok? E aí, próxima, observe essa tirinha e responda a questão 11. Aí vocês têm ali uma tirinha, seu cão tem problemas de comportamento? E aí vocês vão responder a questão 11. Com base na leitura da tirinha, faça o que se pede. Identifique a informação que ocasiona a ambiguidade na tirinha. O que é ambiguidade? É o duplo sentido, ok? Então, indique a informação que ocasiona esta ambiguidade. B. Responda. Por que essa ambiguidade gera humor? Então, por que essa dupla interpretação gera humor aí na tirinha? Ok? 12. Leia atentamente o trecho abaixo da letra da música Divino Maravilhoso de Caetano Veloso e Gilberto Gil, composta em 1964. E aí vocês vão responder as questões A e B, ok? 13, também tem mais uma tirinha ali, e aí vocês vão responder ela, ler com atenção e responder. 14, Lar do Oscilar, e outro texto, Recuperação da Adolescência. E aí também vocês vão fazer a questão 14, ok? E aí, mais abaixo, 15, leia o seguinte texto, pense antes de compartilhar. Então, vocês vão ler esse pequeno textinho e vão responder as questões A e B, ok? Então, gente, vocês vão fazer até a questão 14, da questão 7, da questão 7 não, da questão 6 até a questão 14, ok? Então, vocês vão fazer questão 6 a questão 14. É bastante coisa? É, mais ou menos, né? Tem bastante leitura para fazer. Mas é que não é só para a aula de hoje, tá? Então, essas atividades de língua portuguesa são para as aulas de hoje, dia 26, e para as aulas de quinta, dia 28, tá? Então, essa aula de hoje
essas atividades são para hoje e a aula de quinta, tá? Então, vocês têm 3 aulas para fazer essas questões de língua portuguesa, ok? Dúvidas, é só chamar que eu estou aqui no horário dessas aulas, tá? Hoje e na próxima e na quinta-feira, ok, gente? Beijos e até mais!